E nessa atividade número 8, quando os raios do Sol formam um ângulo de 30 graus com o plano do chão, obtém-se a medida de 50 metros para a sombra de um prédio. Qual é a altura aproximada desse prédio? Então, essa é uma versão simplificada da atividade anterior que nós resolvemos, né? Onde nós já temos a figura, temos aqui a distância representada por x, que é a altura desse prédio, e por ser a altura, então, sempre forma um ângulo de 90 graus. É importante lembrar disso porque essas razões trigonométricas, elas são aplicáveis apenas em triângulos retângulos. Então, eu tenho um ângulo de 30 graus, tenho a altura do prédio, que representa o cateto oposto, e eu tenho também a distância do prédio, né? O tamanho da sombra desse prédio, que é aqui no triângulo, representado pelo cateto adjacente. Então, aqui eu poderia usar a tangente, porque é a única razão que utiliza cateto oposto e cateto adjacente, das que nós estamos estudando. Então, tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto x, dividido pelo cateto adjacente, 50. Nesse caso, a atividade me informou que a tangente de 30 graus é igual a 0,58. Então, eu substituo essa expressão, a tangente de 30 graus é igual a 0,58. E aqui repito essa razão. Coloco um aqui embaixo para eu multiplicar cruzado. X vezes 1 é x. E 50 vezes 0,58 é igual a 29 metros. X é a altura do prédio, então a altura do prédio é 29 metros. Pode acontecer da atividade não me oferecer esse valor aqui, ó, quando se trata de um ângulo notável, como é o caso do de 30 graus. Nesse caso, eu preciso lembrar daquela tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Lembrar que a tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Quando que eu preciso lembrar disso? Se por acaso a atividade não me der essa informação aqui, ó. Então, como que eu calcularia isso sem essa informação? Através da tangente de 30 graus, daquela tabela trigonométrica dos ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? Os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E aí, como que ficaria essa mesma atividade se eu não tivesse aquela informação de que a tangente de 30 graus é igual a 0,58? Eu usaria a tangente de 30 graus ainda assim. Tangente de 30 graus é igual a x sobre 50. O que muda é que agora eu usaria raiz de 3 sobre 3 como sendo o valor da tangente de 30 graus. Então, coloco no lugar da tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, e do lado de lá escrevo x sobre 50. Tenho ainda assim, né, uma proporção, e eu resolvo multiplicando o cruzado. Então, fica 3 vezes x, 3x. E 50 vezes raiz de 3 é 50 raiz de 3. Lembrando que eu nunca posso multiplicar o número que fica de fora da raiz com o número que fica de dentro. E aí o que eu teria? X igual a 50 raiz de 3 sobre 3. Bom, como eu não consigo dividir 50 por 3, não dá um número exato, e eu não posso dividir esse 3 com esse, porque um está dentro da raiz e o outro está fora, a minha resposta pararia aqui. A menos que a atividade me desse assim, ó, use a raiz quadrada de 3 igual a 1,2, 1,7. Aí eu substituiria a raiz de 3 por 1,7 e faria o cálculo. Mas então eu tenho essas duas possibilidades. Para o caso da atividade me dá o valor, substituo, enquanto que a altura do prédio é a que faz mais sentido, né? 29 metros. Agora, se eu não tivesse o valor decimal da tangente de 30 graus, utilizaria ela nessa forma irracional aqui, e encontraria 50 raiz de 3 sobre 3. As duas formas estão corretas.